Olá a todos, espero que estejam bem. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, a doutora Brain, neurocientista e fisioterapeuta e proprietária do Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, aqui em Alphaville. O assunto de hoje é epilepsias. Vamos lá. A epilepsia é uma das mais comuns desordens neurológicas crônicas que afetam as pessoas no mundo. Mais de 70 milhões de pessoas no mundo têm epilepsia, desde crianças até adultos. A epilepsia, ela é uma descarga elétrica alterada dentro do cérebro. Então, essas descargas elétricas alteradas cerebrais levam a manifestações que a gente reconhece como convulsões. Existem vários tipos de convulsões, desde convulsões mais severas, convulsões mais leves, mais brandas, até mesmo convulsões que não são perceptíveis a olho nu. Então, vale dizer que muita gente pensa que as pessoas com epilepsia, né, têm grandes convulsões, nem sempre acontece isso. Às vezes, essa descarga elétrica cerebral, ela ocorre de uma forma mais misteriosa, ela ocorre de uma forma mais mascarada, onde a pessoa pode ter descargas alteradas cerebrais sem haver manifestação física disso. Podem haver manifestações, exemplos, espasmos musculares, movimentos involuntários, a cialorreia, né, a liberação de saliva, movimentos dos olhos. Às vezes tem aquela crise que a gente intitula como crise de ausência, né? A pessoa sai da realidade por alguns segundos, depois volta à realidade. Então tem N manifestações que a gente chama de fenotípicas diante dos quadros de epilepsias. Pessoas com epilepsias, elas apresentam 3 vezes mais risco de óbito prematuro em comparação com as pessoas em geral, da população em geral. Essas mortes prematuras, esses óbitos, geralmente estão ligados às questões da epilepsia. Qual é o tratamento de primeira linha para epilepsia? Medicação. A gente tem um grande arsenal de medicações ditas anticonvulsivantes, onde 60%, 70% das crises de epilepsia conseguem ser reguladas. A questão é que existe uma porcentagem onde não se consegue controlar adequadamente a epilepsia. Então, quando uma pessoa oferece resistência àquele fármaco, então, quando as convulsões são persistentes, mesmo quando 2 ou mais medicações são unidas, são utilizadas, a gente considera como epilepsia refratária, epilepsia resistente às medicações. 1/3 das pessoas com epilepsia são resistentes às medicações e menos da metade dessa porcentagem, ela é eleita para realização de cirurgia. A questão é que, mais atualmente, a epilepsia, ela é classificada, né, ela é descrita como uma desordem de larga escala cerebral, e não apenas focal. Então, mesmo que a pessoa tenha uma descarga alterada numa região específica cerebral, a alteração não está apenas naquela região. Muito provavelmente existe, por questões de conectividade entre os circuitos neurais, pode-se ter alterações em larga escala. É aí que entra um outro tratamento, que é considerado tratamento de escolha em alguns casos também, principalmente em casos de epilepsia refratária, que é a neuromodulação não invasiva. O que é a neuromodulação não invasiva? Como o próprio nome diz, é uma modulação dos circuitos neurais, uma regulação dessa conexão entre os neurônios. Como se dá essa regulação? Por uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera efeitos de neuroplasticidade no cérebro. Daí o nome estimulação transcraniana por corrente contínua, onde essas correntes, né, elas vêm por meio de eletrodos. Os eletrodos são colocados no escalpo, no couro cabeludo do paciente, onde essa corrente gerada transpassa as células neurais, gerando seus efeitos neuroplásticos. E o interessante na epilepsia é que existem estimulações que são feitas exatamente no foco da epilepsia. Essas estimulações, na sua grande maioria, são inibitórias, de forma a regular, a diminuir os efeitos elétricos que estavam exacerbados. Então, há uma regulação para menos, né? Modulando essas circuitarias neurais e deixando essas regiões mais equilibradas. Então, quais os principais benefícios apresentados pelos pacientes? Primeira coisa, diminuição das crises convulsivas, diminuição expressiva do número de crises por dia ou do número de crises por semana ou por mês. Essa diminuição do número de crises está associada também a uma baixa descarga, a diminuição da descarga epiléptica, que é mostrada pelo eletroencefalograma. Muitas vezes, não há manifestações físicas visíveis dentro das crises convulsivas, porém temos diminuição nessa descarga elétrica que é manifestada por uma melhor regulação funcional neural
que é mostrada no eletroencefalograma. Então, os principais benefícios apresentados por esses pacientes são diminuição das crises convulsivas associada a uma diminuição da descarga elétrica alterada, manifestada via EEG. Por que ocorre isso? A neuromodulação não invasiva, ela promove efeitos neuroplásticos nas células neuronais, efeitos de neuroplasticidade, tanto de cunho estrutural quanto de cunho funcional. Então, é falado que se tem uma melhora da conectividade funcional entre os neurônios. Isso leva a uma melhor modulação funcional daquela zona epilética, ou das zonas epiléticas. Como essas regiões apresentam conectividade com outras regiões, nós temos outros benefícios associados ao tratamento com neuromodulação não invasiva. O que os estudos mostram a respeito da melhora dos pacientes? Melhora das funções cognitivas, como alguns tipos de memória, atenção, alerta, concentração, melhora motora, apresentado pelos pacientes também, que envolve melhora da coordenação motora ou da destreza manual, diminuição dos movimentos involuntários. Existem muitas síndromes neurológicas que estão relacionadas a movimentos involuntários durante a convulsão e a diminuição desses movimentos involuntários com o tratamento, melhora da linguagem, da expressão da linguagem. Vale dizer que os estudos mostram que a neuromodulação não invasiva é tratamento de escolha, principalmente para os pacientes com epilepsia refratária, e não somente casos de epilepsia mais generalizados, mas algumas síndromes específicas também. Então, epilepsias relacionadas a encefalopatias, epilepsias relacionadas a questões genéticas, a síndromes raras, por exemplo, a encefalopatia de Rasmussen, malformações cerebrais, malformações do sistema nervoso, epilepsias relacionadas a doenças mitocondriais. O interessante é que esses benefícios são relatados mesmo muitos meses após a intervenção. Então, existem benefícios que perduram a longo prazo após o tratamento, no sentido de segurar as crises convulsivas, de diminuir as crises convulsivas ao longo dos meses. Como é que é esse tratamento, né? Nós seguimos protocolos, nós temos nosso protocolo exclusivo aqui do Instituto NeuroAlfa para epilepsia, onde eles se dão em dias corridos, com pausas aos finais de semana. Então, a duração do protocolo em dias, a duração do protocolo em tempo de estimulação naquele dia, os alvos que são estimulados, tanto de uma forma excitatória ou como inibitória, a dose da corrente, o tamanho dos eletrodos, a disposição dos eletrodos, tudo isso faz diferença no desempenho do paciente ao longo do tratamento. Vale dizer que os efeitos benéficos não se resumem somente à questão da neuromodulação não invasiva. É preciso que se tenha associada uma intervenção neurocientífica que é realizada ao mesmo tempo juntamente com a neuromodulação não invasiva. Essa estimulação neurocientífica, ela é construída, ela é elaborada especificamente para cada paciente, porque depende do alvo, depende do local onde existe epilepsia, depende das manifestações físicas que o paciente apresenta, das manifestações mentais, da consciência. Existe todo um quadro neurofuncional e neurológico que permeia a construção da intervenção neurocientífica, que é realizada de forma a potencializar os efeitos da neuromodulação não invasiva, que, em última instância, leva-se à diminuição das crises convulsivas, que leva a uma melhora da qualidade de vida expressiva, tanto para a criança, para o adulto, quanto para as famílias. E aí a pergunta que não quer calar, né? Pode fazer estimulação elétrica no cérebro, onde se tem estimulações elétricas alteradas? Pode e deve-se. A estimulação transcraniana por corrente contínua não induz convulsão, não há indução de convulsão. Tanto é que a literatura considera a estimulação transcraniana por corrente contínua como um tratamento antiepilético. Então, é uma intervenção de escolha, uma intervenção de ponta, tecnologia avançada, indolor, não dói, onde crianças e adultos podem se beneficiar do tratamento, inclusive crianças a partir dos 30 meses. 2 anos e meio em diante, pode-se fazer o tratamento com neuromodulação não invasiva. Vale reforçar que esses efeitos da neuromodulação, eles são variáveis também de acordo com cada indivíduo. Então, o perfil da epilepsia, a idade do paciente, se é criança ou adulto, o tempo de doença, qual é o local onde existe maior foco epilético,
todas essas questões, elas norteiam o desempenho do paciente com tratamento. Então, eu aguardo você, o seu familiar, o seu amigo, que tem epilepsia refratária ou outros tipos de epilepsias, para tratamento aqui no Instituto NeuroAlfa com neuromodulação não invasiva. É tratamento de escolha, é tratamento de ponta, no sentido de diminuir as crises convulsivas, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta, e eu aguardo você para o próximo vídeo. Obrigada pela atenção e até mais.